A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação, o estudo, com base no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Você que deseja ter um pouco de informação a respeito desse livro, eu te convido a acessar o livro, o capítulo 1, né? Nós gravamos o vídeo de 1 Samuel, capítulo 1, onde nós fizemos alguma visão, apresentamos algumas considerações gerais a respeito desse livro de 1 Samuel. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2. E se você se interessa por estudos da palavra, por meditações a respeito da palavra, se inscreve no canal. E se você conhece alguns amigos que também querem ler a Bíblia e entender a Bíblia, pede para que eles se inscrevam no canal, compartilha esse vídeo, esse canal, para que esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu familiar também venha conhecer a respeito da palavra de Deus. Aqui no canal tem uma seção de playlists e ali existem vários livros da Bíblia que já foram totalmente meditados. Então tem lá Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, tem Efésios, Gálatas. Gálatas é um livro muito bom para falar a respeito do relacionamento com Deus, sobre os frutos do Espírito, sobre como você se relaciona melhor com Deus. Então tem ali a playlist de Gálatas, especificamente o capítulo 5, fala a respeito dos frutos do Espírito. E o livro de Efésios fala no capítulo 6 a respeito das armaduras de Deus, sobre como enfrentar dificuldades espirituais. Você que muitas vezes não consegue dormir, muitas vezes tem pesadelos, conhece alguém que está tendo dificuldades, é necessário assumir as armaduras de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso está comentado no vídeo de Efésios, no capítulo 6. E tem muitas pessoas que têm dificuldades em entender, por exemplo, o livro do profeta Jeremias. Você lê Jeremias falando a respeito da revelação do Senhor para o povo de Judá, e no meio do livro do profeta Jeremias existem umas partes em que ele está falando. Há outras partes é Deus que está usando ele para entregar o recado para o povo. E outras partes em que ele fala a respeito de como o povo estava. Então, ler o texto de Jeremias muitas vezes é desafiador para muitas pessoas. Então, também fica o convite para que você visite a playlist de Jeremias, que ali nós já temos comentado os capítulos desse livro. Feitas essas observações, esses comentários iniciais, vamos aqui à leitura de 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então esse versículo 1 do capítulo 2 mostra Ana fazendo uma oração de gratidão a Deus em razão de uma graça recebida. Quem acompanhou a leitura de 1 Samuel capítulo 1, viu ali que nós contamos a história de Ana e o nascimento de Samuel. Ana era uma mulher estéril. O seu marido Eucana casou-se com uma segunda mulher que se chamava Penina e que tinha filhos e filhas. Todos os anos eles subiam até a Siló para fazer a adoração a Deus. Siló era uma cidade onde ficava o sacerdote Eli e onde o povo subia uma vez ao ano para oferecer os sacrifícios ao Senhor. E todas as vezes que eles subiam, a Penina irritava Ana, dizendo que ela era estéril. E Ana ficou por alguns anos sempre se incomodando com isso. Mas houve um ano em que Ana tomou uma decisão. Ela resolveu dobrar os joelhos e colocar a sua causa, o seu sofrimento diante do Senhor.
E então, o texto do capítulo 1 finaliza mostrando que Deus ouviu a oração de Ana e a respondeu, e ela gerou um filho a quem ela deu o nome de Samuel. E Samuel é um nome que significa Deus ouve. Então, se você se chama Samuel, o significado do seu nome é esse. Significa que Deus ouve, né? Então Deus ele responde, ele ouve a oração. É isso que significa. Então Ana deu esse nome para o filho, falou: Deus me ouviu, eu pedi um filho, por um menino eu orava e o Senhor me deu um filho. Ela pediu um filho varão e ela fez um voto com Deus, de que se Deus desse o filho para ela, ela entregaria o filho para logo que ele fosse desmamado, para que ele ficasse como sacerdote. E quando ela desmamou o filho, ela entregou Samuel para Eli, que era o sacerdote em Siló. Ela ficou com Samuel durante um tempo e depois ela subiu até Siló e entregou Samuel para que ele fosse sacerdote. Esse Samuel, mais tarde, vai ser o Samuel que ungiu o primeiro rei, Saul, e que depois foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e que ungiu Davi para ser o futuro rei de Israel. Então, a importância de Samuel é essa. Ele foi o último juiz de Israel. Foi o último dos juízes que julgava Israel. Os juízes eram homens, eram pessoas que eram escolhidas por Deus para entregar os recados de Deus e governar, julgar as causas do povo. Então, Samuel foi o último juiz. Depois de Samuel, o povo de Israel pediu que Deus lhes desse um rei. E aí, nós vamos ler isso nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos, nós vamos ver que há um momento em que o povo vivia sempre em guerras. Os filisteus vinham combater contra Israel e eles precisavam organizar o exército. Vinha o juiz, recebia orientação do Senhor, falava para os reis como os exércitos se organizariam, lutavam, venciam as batalhas, e era sempre assim. Até que em um momento o povo se reúne e fala para Samuel: nós queremos ser como os outros povos, que têm um rei. Mas isso eu vou deixar para contar com mais detalhes quando nós chegarmos nesse momento. Só fiz um adiantamento aqui dos textos futuros. É só para contextualizar quem que era esse menino. Quem que foi Samuel? Samuel foi esse menino. E Ana era a mãe desse menino, ela fez essa oração. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, ou seja, o meu coração se alegra, né, no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. Veja que ela fala o meu poder, porque imagine uma mulher que todos os anos subia com o seu esposo e com a sua rival, que era Penina, que ficava dizendo: eu tenho filhos e você não tem, você é uma estéril, né? Então ela se sentia ali incapaz de gerar filhos e ficou anos assim, até que teve um dia em que ela ofereceu o voto ao Senhor e Deus respondeu. Então ela falou: o poder agora, né, essa minha exaltação, esse poder agora de ter um filho, veio, ele está exaltado no Senhor. Ela reconheceu que foi o Senhor que fez aquilo para ela. Isso nos traz uma aplicação. Talvez você esteja passando por uma situação que há muito tempo você não consegue resolver. E talvez você já tenha procurado o melhor médico, o melhor professor, a melhor pessoa, o melhor conselheiro para te ajudar nisso que você está enfrentando, e nenhuma dessas pessoas, mesmo sendo especialista, conseguiu te dar uma solução. Às vezes você tem uma causa na justiça e o advogado fala: olha, isso aqui está parado e não tem como resolver. Então, se você está sem poder de resolver essa situação, fica um convite, um desafio aqui. O meu poder está exaltado no Senhor. Ana era estéril. Pela medicina ela não poderia ter filhos, já tinha tentado, estava completamente fadada a não ter um filho. Mas ela disse: eu vou pedir isso ao Senhor. E ela disse: o meu poder, quando ela recebeu a graça, o meu poder está exaltado no Senhor.
E ela fala: a minha boca se dilatou, ou seja, a minha boca se, né, aumentou sobre os meus inimigos. Agora eu posso falar de boca cheia para eles que eu tenho um filho. Porquanto, né, ou seja, porque me alegro na tua salvação, na salvação do Senhor. Versículo 2: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aqui ela exalta o Senhor, né, como o único Deus. Ele é o único Criador dos céus e da terra. Aqui no canal existe a playlist do livro de Gênesis. Ali no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que o Senhor criou todas as coisas. Ele criou tudo o que existe. Dia por dia, ele foi criando cada uma das coisas. Nada que existe na terra, que existe no universo, deixou de ter sido criado pelo Senhor. Versículo 3: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Ela está dizendo aqui, né? Não sejam arrogantes, não digam palavras de orgulho. Aqui, ela está lembrando de Penina, que Penina olhava e dizia: eu tenho filhos, e você não tem. Se colocando em uma posição de superioridade em relação a Ana, dizendo assim: você é estéril. E ela ficou passando por essa situação por anos. Então ela fala: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Essas palavras, né, que Penina falava para ela, coisas árduas que ardiam nela. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, Ana fala aqui, ó: Deus julgou a minha causa, né? Ele me deu um filho. Ele viu o meu sofrimento. Ele é sábio. Ele viu o que me fizeram. Versículo 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que ela está dizendo? A Penina tinha um arco, né? Ela era a que parecia ser a forte. E ela está dizendo aqui: o arco dos fortes foi quebrado. Agora não podem, a força que tinham para me humilhar, para me diminuir, para dizer que eu não posso, foi quebrado esse arco. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela está falando da situação dela. Eu ficava tropeçando, eu ficava triste, eu ficava, né? Mas agora eu fui vestida de força. Agora eu posso dizer: eu tenho o meu filho. O Senhor ouviu a minha oração. O Senhor se preocupa comigo. Versículo 5: os que antes eram fartos se alugaram por pão, né? Mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então veja, ela fala assim: os que eram fartos se alugaram por pão. Ou seja, Penina ali, que era a que ficava com fartura, eu tenho filhos e tenho filhas, agora se aluga por pão. Ou seja, agora, para que ela consiga a atenção do marido, Eucana, agora ela fala: não, lembre-se de mim. Porque nós temos que lembrar de uma coisa: o Eucana, que era o marido da Ana e da Penina, ele casou com Ana primeiro e depois casou com Penina, porque Ana não podia gerar filhos. E depois, então ele casou com Penina para que por meio dela ele tivesse filhos. Esse era um dos motivos pelos quais a Penina ficava irritando a Ana. Porque quando nós lemos o capítulo 1, nós vemos ali que Eucana dava uma porção logo depois do sacrifício para Ana, para Penina e para os seus filhos. E o texto do capítulo 1 fala que ele dava uma porção excelente para Ana. É claro que Penina olhava e, ao ver que o seu marido dava uma porção excelente para Ana e dizia para Ana assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E o fato de Eucana continuar com Ana fazia Penina pensar: ele ama essa mulher mesmo ela sendo estéril, mesmo não tendo filhos. Mas ela ficava bastante tempo com Eucana porque ela podia gerar filhos.
Então ela era a farta. Então vem aqui no versículo 5, os que antes eram fartos se alugaram por pão, está dizendo assim, agora eu posso gerar, agora eu sou reconhecida também como uma mulher que gera filhos. Então agora eu completei o propósito. Então a Penina, que era que tinha todos os poderes dentro do relacionamento ali na casa, agora ela se aluga por pão. Ou seja, agora ela tem que chegar e dizer: você vai ficar comigo hoje? Então ela ficou em pé de igualdade. Ana, quando teve Samuel, ela ficou em pé de igualdade com Penina. Então fala, agora os que eram fartos, os que ficavam se vangloriando, dizendo assim, tudo é para mim porque eu governo aqui, se alugam por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Aqui ela está falando dela. Ela era a faminta. A pessoa que ficava, bem, eu vou ficando sempre sem o filho, na hora de formar filhos, etc., é tudo com ela, é tudo com a Penina. Então eu fico sempre numa situação mais difícil. Agora não, agora a situação ficou por igual. Daí ela fala, até a estéril teve 7 filhos. Não é que a Ana teve 7 filhos. Tem alguém que vai ler aqui o texto e vai dizer, nossa, então significa que ela teve 7 filhos? Nós vamos ler aqui adiante que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. 3 mais 2 são 5, mais Samuel são 6. E aí você vai pensar assim, por que ela falou aqui na oração, até a estéril teve 7 filhos? Porque para os judeus, o número 7 é uma forma de você dizer que alguma coisa aconteceu de verdade. Então ela está dizendo assim, até a estéril teve 7 filhos, é como se ela dissesse assim, até a estéril teve filhos de forma que todo mundo viu que ela teve. O 7 aqui significa até a estéril verdadeiramente teve filhos. O 7, ele faz esse papel de verdadeiramente, realmente, de fato, é algo que realmente aconteceu. O 7 na Bíblia, ele é a plenitude. Então tem os 7 Espíritos de Deus, tem as 7 igrejas. As 7 igrejas simboliza toda a igreja, ali no Apocalipse. Então ali teve 7 filhos significa até a estéril teve filhos com certeza. Teve filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Enfraqueceu em que sentido? Na sua arrogância, na sua soberba, ela enfraqueceu. Essa oração aqui, do 1 até o versículo 5, nos mostra que quando nós colocamos a nossa situação de humilhação, de impotência, de fraqueza, de tribulação, de dificuldade, de abatimento, de depressão, de ansiedade, de angústia, de dívida, seja ela de problema no relacionamento, na família, se nós colocamos a nossa causa diante do Senhor e recebemos a orientação e fazemos um voto com Ele e cumprimos aquilo que nós estabelecemos com Ele, Ele certamente não deixa a oração sem solução, sem orientação, sem uma solução, uma resposta. E ele com certeza responde. Quando Davi escreveu o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele falava como alguém que realmente passou por diversas lutas e perseguições. Davi passava dentro da própria casa uma situação, uma condição em que ele não era respeitado pelos seus irmãos. Nós vemos vamos ler isso aqui no livro no primeiro livro de Samuel, nos próximos capítulos, que quando ele chega para o lugar em que Golias estava, ele foi levar alimento para os seus irmãos, porque o seu pai Jessé disse, leva comida para os seus irmãos porque eles estão lá na guerra. Quando ele chega, o irmão mais velho dele fala, por que você veio aqui?
porque você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai. Com quem que você deixou? Veja que quando o irmão dele fala, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas, é como se ele estivesse fazendo pouco caso de Davi. Você mal serve para cuidar de um um pequeno número de ovelhas. E você veio aqui para a guerra, veio fazer o quê? Então, ele era tratado dessa forma na família. E nós vamos estudar isso com mais profundidade na frente. Agora eu só vou fazer esse comentário que Davi passava por isso. E depois, quando Samuel, mais tarde, ungiu Davi como rei, porque Deus mandou Samuel, quando Samuel cresceu e se tornou sacerdote, e ungiu Davi para que fosse rei, ele foi perseguido por Saul. Então, ele passou por momentos de solidão em que ele precisava estar com Deus, e nesses momentos de dificuldade e tribulação ele falava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, seja qual for a situação que você passa, veja, a oração de Ana foi uma oração de muita gratidão ao Senhor, dizendo assim: Deus me respondeu com muita certeza. Veja que ela fala: até a estéril teve 7 filhos. O 7 aqui é até a estéril teve filhos de verdade. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aqui Ana está falando, é Deus que é o dono da vida, né? Então Deus pôde gerar a vida em mim, né? Ele deu a vida. Ele tira e é Ele que dá também. E é Ele que faz descer a sepultura e faz também se tornar a subir dela. Versículo 7. Esse versículo 6, nós podemos extrair uma aplicação prática desse texto. Aquela situação que é impossível para você, Deus pode trazer para você novamente. Especialmente essa questão de tirar a vida e dar a vida, nós vemos que Lázaro, no Evangelho de João, no capítulo 11, a Bíblia fala que Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, que era uma família onde esses irmãos eram amigos de Jesus, né, chegou a falecer, mas o Senhor tornou a dar a vida a ele. Existem na leitura aqui da palavra muitos milagres em que Jesus trouxe a vida novamente. Nós vamos ver aqui na leitura da palavra de um profeta, Elias, que ressuscitou um menino, que ele orou por uma mulher de um casal que o abençoou para que ela tivesse filhos, e esse filho, depois de um certo tempo, morreu. E essa mulher foi atrás do profeta dizendo: eu nunca imaginei ter um filho. Foi você que um dia resolveu orar por mim para que eu gerasse. E agora esse menino morre? Que negócio é esse? Então Elias orou por esse menino e esse menino ressuscitou também. Então nós vemos que quando ela fala, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, o Senhor realmente tem poder de operar esse sinal. Mas respeite o tempo de Deus na vida das pessoas da sua família. Eu conheço pessoas que, por causa desses textos e por causa da ressurreição de Lázaro, muitas vezes quando o pai morre, quando a mãe morre, quando algum irmão morre, e a pessoa já tinha bastante idade, já viveu toda a vida dela, os filhos, eles ficam ainda inconformados. E eles querem ir em uma igreja pedir para que um padre, pedir para que um pastor ore para que aquela pessoa ressuscite. Nós precisamos entender. Aqui Ana está falando no contexto dela. O Senhor tira a vida e a dá. Então o Senhor pode me dar o poder de gerar uma vida. É Ele que faz descer a sepultura e Ele faz tornar a subir dela. O que Ana está enfatizando é: Deus tem poder de fazer tudo. Mas nós precisamos respeitar a vontade dEle e nós precisamos entender cada contexto, cada situação. Muitas vezes Deus leva um filho adolescente, um filho de 7, 8, 9 anos,
porque o Senhor sabe todas as coisas. No livro de Romanos, no capítulo 8, ali no versículo 28, Paulo escreveu assim: porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, então, quando Paulo escreveu isso, ele falou todas as coisas, inclusive as doenças, a morte, às vezes algumas situações de tribulação e de dificuldade. Paulo mesmo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, que muitas vezes nós estamos abatidos, mas não desanimados. Muitas vezes nós estamos em situação de angústia, mas nós não estamos desamparados. O Senhor está sempre conosco em todas as situações, quando nós colocamos as questões diante dele. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então nós vemos aqui, lendo o versículo 6 e 7 juntos, nós vemos que a oração de Ana, ela está dizendo: o Senhor tem poder de fazer tudo o que Ele quer. Ele pode tirar a vida e dar a vida, faz descer a sepultura, faz tornar a subir dela. Ele empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Ou seja, abaixa aqueles que estão exaltados. Aqui ela está falando de Penina, que ficava se vangloriando, achando que era melhor do que Ana, porque podia gerar filhos, tinha filhos. E também exalta a ela. Versículo 8. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles, né? Sobre eles, sobre os alicerces da terra, ele assentou o mundo. Então veja, ela fala que Deus pode levantar quem Ele quiser. Versículo 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Esse texto aqui, nós podemos falar que Deus está falando a respeito do Senhor Jesus, né? O Senhor julgará as extremidades da terra. Lá no Apocalipse, nós vemos que haverá o dia do julgamento. Haverá o dia do tribunal de Cristo. Haverá o dia do juízo de todas as nações. Apocalipse fala: o Senhor julgará todas as nações. Então, né, Ana, nessa oração, né, ela tem pelo Espírito que ora, né, por meio dela, ela tem essa percepção. O Senhor julgará todas as coisas, julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. O ungido do Senhor foi Cristo. Deus ungiu Cristo. Mateus 28, 20. Quando Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos, ele disse assim: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Ou seja, quando Jesus encarnou e morreu pagando o preço dos nossos pecados e foi assunto aos céus, e hoje ele está à destra de Deus, intercedendo pelos santos, ele foi coroado como rei. Paulo, falando a respeito dessa posição de Jesus, disse que agora ele foi exaltado e de forma que para que todo o joelho se dobre diante dele e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que ele é o rei. O Senhor Deus ungiu a seu filho, o colocou como ungido,
Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré, que era como se chamavam as pessoas. Se chamavam as pessoas pelo nome e na cidade em que elas cresciam. Então ele era Jesus, né, o Salvador de Nazaré, né? Mas ele foi chamado Cristo porque reconheceram nele o ungido de Deus. Então, aqui no versículo 10, nós temos o versículo 9, nós temos esses versículos, o 8, o 9 e o 10, esses três versículos nos trazem lições. No versículo 8, nós temos uma lição. Ana fala que Deus ele levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Então, era como ela se sentia muitas vezes, como aquele que é miserável, que está numa situação difícil. Existem muitos depoimentos de pessoas que eram moradores de rua, que estavam mergulhados nas drogas, que haviam perdido tudo e que estavam no fundo do poço, né? Aqui ela fala que no versículo 8 que Deus levanta o pobre do pó e desde o esterco, né? Desde o meio das fezes, podemos dizer assim, ele levanta aquele que está do fundo do poço, independente da situação em que a pessoa possa estar. Talvez você conhece alguém ou de repente você está ouvindo essa mensagem e está numa situação do fundo do poço, trancado de repente num quarto, em depressão, pensando assim, como eu fui cair nesse estado, nesse lamaçal em que eu não consigo mais sair. Deus tem a solução para a tua vida. Ele pode tirá-lo desse lugar em que você está. E para o fazer assentar entre os príncipes significa para te fazer assentar em um lugar de honra, em um lugar em que você tem novamente a sua vida com dignidade, para o fazer herdar o trono de glória. O trono de glória aqui fala a respeito do seu relacionamento com Deus, do ponto em que você está com Deus. Todos os santos têm as bênçãos espirituais, estão juntos com Deus no trono de glória. Qual é o trono de glória dos cristãos? O trono de glória, estamos sentados em glória com Deus. A posição, o trono é a posição de filho, a posição de alguém que pode orar e que Deus ouve a sua oração e te responde, cuidando de você, zelando por você. Salmos 17, 8 fala assim, porque ele cuida de ti como a menina do seu olho. Ou seja, Deus cuida dos seus filhos, né? Como o namorado, o noivo, o marido cuida daquela que ele, da sua noiva, da sua namorada, da sua esposa, né? Isaías 49, 15, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda a mama, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Então, Deus, ele coloca aqueles que confiam nele nesse trono de glória. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Sabemos que podemos chegar diante dele porque nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho, significa podemos chamar ele de paizinho. Isso é o trono de glória. Você pode estar no fundo do poço, no meio do lamaçal, mas o Senhor te faz assentar entre os príncipes, ou seja, te devolve dignidade, te devolve um lugar de bênçãos e te faz herdar o trono de glória, te faz herdar a condição de filho de Deus, te faz herdar a posição de alguém que pode falar diretamente com Deus, que é o dono de toda a glória. Ele te coloca num trono de glória, numa posição em que você consegue orar a Ele, rezar a Ele dizendo, Paizinho, ouve o que eu tenho a lhe dizer hoje. Porque do Senhor são os alicerces da terra. Ou seja, Deus ele é o dono dos fundamentos da terra. Ele é o dono de tudo, desde os alicerces. E ele assentou sobre os alicerces o mundo. Ou seja, Deus é o dono dos alicerces
e ele também colocou o mundo todo, tudo foi criado por ele. Ele tem o poder e governa sobre tudo. E ele te dá essa prerrogativa de tirar você do fundo do poço e te colocar num lugar de dignidade e te dar uma posição em que você é filho e pode compartilhar da glória dele na sua vida. Versículo 9: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então aqui no versículo 9 ela está falando, Deus guarda os pés de quem são os seus santos. Santos são aqueles que se separam para Deus. A palavra santo significa separado, separado do pecado. Deus é santo porque ele é separado do pecado. Ele não se alia, ele não tem nenhuma ligação com o pecado. O pecado não chega perto de Deus. Os seus santos são aqueles que vão até ele e falam: nós queremos consagrar a nossa vida para o Senhor. Isso não significa, enquanto nós estamos aqui nesse corpo terreno, que nós não vamos ser tentados e que não vamos pecar. 1 João fala no capítulo 1 que se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Nós temos pecados, mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos justificados dos nossos pecados. E quando nós dizemos para Deus, Deus, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, isso basta para que nós sejamos os santos dele. Nós estamos separados do pecado. Nós lutamos para que os pecados não venham tomar conta do nosso coração, da nossa mente, daquilo que nós vemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos. Nós vigiamos aonde vamos, aonde colocamos os nossos pés, porque estamos conectados com Deus. Então somos santos porque decidimos separar a nossa vida para honrar e adorar e andar com Deus. Porém os ímpios são aqueles que, ao contrário dos santos, eles fazem questão de se entregar às suas paixões. Eles têm vontade, durante o dia todo, de maquinar o mal, falar palavrões, procurar a pornografia, procurar a prostituição, procurar a corrupção, procurar o suborno, procurar a destruição do próximo, procurar ostentar. Tem pessoas que buscam riqueza com o propósito de olharem para os outros e dizerem: eu sou rico e você é um pobre. Existem pessoas que chegam num grau de loucura em relação. Loucura, quando eu digo loucura, o louco é aquele que não tem sabedoria. Né? Quando nós meditamos em Provérbios, Provérbios fala muito que o homem que não busca a Deus, ele fala, os loucos. Lá no capítulo 1, Salomão fala assim, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o respeito ao Senhor, é a reverência ao Senhor. Mas ele fala, mas os loucos desprezam o conhecimento. Os loucos não querem saber, eles querem saber de fazer a vontade deles. Então, muitas vezes os ímpios, eles mal sabem do valor que eles têm para Deus, que eles precisam buscar riqueza com o propósito de ostentar para dizerem que são melhores ou maiores do que as outras pessoas para que eles consigam preencher o vazio da alma deles. Então, ela fala que os ímpios ficarão mudos nas trevas. Quando Deus fizer o julgamento, quando o ímpio cai de repente numa condição de doença em que ele está à beira da morte, em que ele não pode mais praticar a sua impiedade, em que ele é colocado numa situação em que ele tem que reconhecer que ele é pó, que é essa situação das trevas, ele fica mudo. Aí aquele que era o forte, que dizia, eu posso, eu faço, eu consigo, eu não preciso de Deus porque eu governo e eu mando. Quando ele cai nas trevas, ele fica sem palavras, ele fica mudo. Veja o versículo 9, porque o homem não prevalecerá pela força. Então aquele que hoje é forte, aquele que é o valente, que pensa que pode tudo, tem um momento em que ele cai na grade, numa prisão, e aí ele emudece, ele não tem o que dizer. Versículo 10, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Aqui Ana, nessa oração, ela está dizendo, não tem como alguém brigar com Deus. Quando
Alguém contende com o Senhor, com certeza vai ser quebrantado. Desde os céus trovejará sobre eles, né, o Senhor. Ele governa sobre tudo. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui uma profecia, né? Ela estava orando e dizendo, né, o Senhor virá e Deus exaltará o seu rei, Jesus, e exaltará o poder do seu ungido. Exaltará o Senhor Jesus, como Jesus já foi exaltado, como eu já comentei o versículo 10, né? Versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Ramá era onde ele morava. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, esse ano aqui, ó, que essa oração que nós lemos do versículo 1 até o versículo 10 de Ana, foi quando Ana foi com Eucana, com Penina, os seus filhos, e ela foi entregar Samuel para Eli, que era o sacerdote que ficava ali em Siló. Eucana, diz o texto do capítulo 1, eles moravam em Ramá. Então Eucana foi-se para sua casa em Ramá e o menino ficou ali, com Eli, porque Ana estava cumprindo seu voto. Ela fez um voto com Deus, de que se Deus desse um filho varão para ela, logo depois que ele fosse desmamado, ele seria entregue para servir ao Senhor. Aqui ela fez a oração em Siló, entregaram Samuel e eles voltaram para Ramá. Versículo 12. Eram, porém, a partir do versículo 12, o capítulo 2 de 1 Samuel conta a história do Eli. Quem que era esse Eli? Esse sacerdote que cuidava das coisas do Senhor em Siló. Veja o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é uma forma que a Bíblia usa para dizer filhos do diabo, né? Belial é um nome aqui usado para Satanás. Eles eram filhos de Belial, ou seja, eles eram como filhos do diabo e não conheciam o Senhor. Não conhecer o Senhor significa não ter intimidade com Deus, significa não saber quem é Deus, significa que não tem relacionamento com Deus. Veja uma coisa no versículo 12 que traz um ensinamento para nós. Tem muitas pessoas que são filhos de pastores. Tem muitas pessoas que ocupam cargos dentro de igrejas com interesses pessoais. Muitas igrejas têm administradores, pessoas que fazem estudos bíblicos mediante remuneração. E algumas pessoas entram nessas igrejas, nessas posições, nessas oportunidades, vamos chamar isso de oportunidades, porque a pessoa pensa assim, eu vou fazer um estudo e eu vou ser um teórico. Ela não conhece Deus, ela só está ali porque vamos falar a respeito de um assunto aqui da igreja, um assunto administrativo, um assunto de contabilidade, um assunto da tesouraria, um assunto de ensino de um instrumento musical, de contar histórias para crianças do grupo infantil, liderar um coral. E são pessoas que estão ali na igreja, que às vezes até são filhos de pessoas que têm um compromisso com Deus, mas que eles próprios não tiveram o conhecimento, o relacionamento com Deus. E acabam vivendo uma vida religiosa, mas sem conhecerem a Deus. E esse era o caso dos filhos de Eli. Nós vamos ver, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles eram filhos do sacerdote e não conheciam o Senhor. Veja o versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. Versículo 14. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço
do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 16: e dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Veja que esses versículos aqui, quando ele fala que é o costume desses sacerdotes, esse versículo 13 até o versículo 16 que nós lemos aqui, o moço do sacerdote, o texto está se referindo aos filhos de Eli. O nome de um era Ofni, o nome do outro era Finéias. Então, quando o povo vinha com uma carne para oferecer como sacrifício para o Senhor, existia todo um ritual. Eles precisavam separar a carne, alguns pedaços eram destinados ao sacerdote pelo serviço e outras partes tinham que ser queimadas juntamente com a gordura como oferta para Deus. Então, as pessoas do povo, quando chegavam ali, muitas vezes elas entregavam a carne e a carne estava sendo cozida para fazer o sacrifício ali. Eles, ao invés de respeitarem o rito, pegavam o garfo, colocavam na panela o pedaço de carne que eles queriam, eles tomavam para si, desrespeitando a ordem das coisas, desrespeitando que o sacrifício não era para eles, mas sim para o Senhor. E algumas vezes, quando a pessoa vinha oferecer o sacrifício, eles diziam: me dá a carne crua, porque o interesse deles era pegar a carne para comer como se fosse algo comum, algo terreno. E às vezes a pessoa que sabia que o sacrifício tinha que ser feito para Deus dizia para eles assim: primeiro queima a gordura lá, oferece o incenso, o sacrifício a Deus, depois você pega a sua parte. E eles respondiam para a pessoa: se você não me der, eu vou tomar à força. Era isso que eles faziam. Então, veja que o versículo 17: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, veja, o versículo 17 fala: o pecado era muito grande, porque era um pecado contra Deus. Eles eram filhos do sacerdote, eles estavam ali para cumprir o ofício sacerdotal, oferecer os sacrifícios que o povo trazia para Deus primeiro, e depois tomarem a parte que era deles. Mas eles desonravam a Deus, eles tomavam aquilo que era de Deus como se fosse deles. Vem o versículo 18: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Então, Samuel ali foi crescendo e Samuel ficou ali junto com Eli, junto com esses dois filhos de Eli, mas ele ainda jovem já foi treinado por Eli para também oferecer os sacrifícios ao Senhor ali. Versículo 19: e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Então Ana foi acompanhando o crescimento de Samuel ano a ano, depois que ela entregou para que ele fosse cuidado por Eli. Versículo 20: e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Versículo 21: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Como eu falei no começo do vídeo, quando expliquei ali, quando ela estava orando, até a estéril teve 7 filhos, a Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então foram 3 meninos, 2 meninas, com Samuel são 6, Então ela não chegou a ter 7 filhos, ela teve 6 filhos no total. Mas o que se destaca aqui nesse versículo 21 é que sempre que você realizar um voto com Deus e entregar uma situação para Deus, Deus vai honrar você. Veja, ela fez um voto de que ela só queria ser mãe, mesmo que ela não ficasse com o filho, que ela entregou Samuel
para ser cuidado por Eli. Mas Deus usou Eli para abençoar Eucana, né? Veja o versículo 20, que Eli abençoava Eucana e dizia para a mulher: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. Ou seja, Eli disse: veja, essa mulher era estéril, ela pediu para que Deus desse um filho para ela, que ela entregaria a Deus. E aí Eli, como sacerdote, como profeta ali, disse: por esse ato, por esse gesto que ela teve com Deus, que foi tão nobre, de dizer assim: eu vou ter um filho e o único filho eu vou entregar para o Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho para Deus, que Deus honre ela, que Deus te dê semente dessa mulher. E Deus ouviu essa oração, Deus ouviu essa mensagem e deu para ela 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Veja que um outro pecado que os filhos de Eli faziam era, eles colocavam uma tenda na frente da congregação e as mulheres vinham para se deitar com eles e eles se deitavam com elas, né? O motivo pelo qual essas mulheres vinham se deitar com eles era que o cargo de sacerdote era um cargo importante, né? Todas as pessoas vinham para oferecer um sacrifício anual em Siló. Então eles eram como se fosse assim: eles são os filhos do sacerdote. Eles são os sacerdotes, aqueles que fazem o sacrifício para Deus. E algumas mulheres, olhando para eles, julgavam que eles tinham alguma importância. Então, eu vou sair com eles. E elas iam até lá para se deitar com eles. E veja, o texto fala aqui, que de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então talvez a mulher pensasse assim: se vou sair ali com ele, vários interesses ali envolvidos, né? De repente eu posso conseguir uma graça, talvez eles fossem mentirosos. Existem algumas pessoas que usam o nome de Deus para cometerem adultério, fornicação. É muito triste dizer isso, mas tem algumas pessoas que se usam do cargo de pastor ou mentem que são pastores, né? Se fazem de pastores, vão em lugares muitas vezes humildes e dizem: Deus mandou eu vir aqui para ter um relacionamento com você. Tem algumas notícias de mulheres que são inocentes e que se envolvem nesses casos. Aqui, nesse texto do versículo 22, dá de entender que as mulheres eram intencionais. Elas iam lá: vamos lá, porque tem o filho do sacerdote, eles são ali os sacerdotes, né? A impressão da leitura do versículo 22 é essa. Mas tem essas situações, eles se deitavam com elas, sabendo que eles eram sacerdotes do Senhor e que a eles cabia ter uma mulher. Eles poderiam ter um relacionamento com uma mulher, não havia essa restrição, esse impedimento. Mas eles não obedeciam ao mandamento, eles se envolviam nesses relacionamentos de prostituição. Vou deitar com a mulher sem ter nenhum compromisso, apenas para meu próprio interesse de prostituição. É isso que eles faziam. Versículo 23. E disse-lhes, o disse-lhes aqui é Eli. Eli, o pai, né, o sacerdote, disse para os filhos dele, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ou seja, Eli estava muito velho, ficava lá do lado de dentro da casa sacerdotal, e os filhos dele eram os sucessores, os que estavam queimando o sacrifício, seguindo o ofício de sacerdote. E aí, versículo 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Tem muitas pessoas que ocupam cargo de padre, de pastor,
de líder e que não dão bom exemplo. E Eli estava dizendo isso para eles, falando: quando vocês fazem as coisas erradas, vocês não estão cuidando da boa fama. E assim o povo vai transgredir, o povo vai dizer: se eles fazem isso, nós também podemos fazer. E isso vai fazer com que o povo peque contra o Senhor. E vocês não foram colocados para isso. Vem o versículo 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Né? Eli falando para os filhos dele. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Né? Então veja que Eli fala para eles: se você pecar contra outra pessoa, o juiz vai julgar a tua causa, mas se você pecar contra Deus, quem é que vai rogar por você? Mas não ouviram, ó, versículo 25, a parte final, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quando nós lemos aqui esse texto, porque o Senhor os queria matar, alguém vai dizer assim: tá vendo aí, ó, o texto mostra que Deus quer matar as pessoas. Não. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Quando o texto fala aqui, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar, o texto está querendo dizer o seguinte: Eli já tinha repreendido esses meninos muitas vezes. Eles já tinham sido tocados por Deus para entender que estavam fazendo a coisa errada. Mas eles, por gostarem de fazer a coisa errada, faziam questão de continuar desrespeitando a Deus. E como nós lemos aqui, ó, nós lemos aqui no versículo anterior que o Senhor guarda os pés dos justos. Aqui, o versículo 9, ó, os pés dos seus santos guardará. Aqueles que se separam, como eu falei quando eu comentei esse versículo, né? Mesmo que a gente se separe para Deus, nós temos pecado. Mas os santos são aqueles que estão lutando. Eles ficam lutando para guardarem o mandamento. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, como eu falei do ímpio, né? O ímpio é aquele que ele faz questão de fazer a coisa errada e ele gosta de fazer a coisa errada, ele sabe que está errado e ele fala: mas eu gosto, é bom de fazer o errado. E eu não quero obedecer a Deus. Então, quando nós lemos aqui esse versículo 25, que mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, significa o seguinte: já tinham pecado tanto, já tinham tido tanta chance, que para Deus, Deus falou: esses aí, eles não querem ser santos. Eles fazem questão de fazerem a vontade deles. Eles não estão nem aí. Agora eles estão como ímpios. Deus, ele não deixa de aplicar a sua justiça em relação ao ímpio. Aquele que ouve a palavra, que tem a chance de se arrepender, tem a chance de estabelecer comunhão com Deus e diz: eu não quero, eu quero fazer a coisa errada mesmo. No momento em que uma pessoa endurece o seu coração para fazer a vontade de Deus, depois de ter sido avisada, alertada, orientada, Deus fala: esse já não é mais um inocente. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E ele vai ser julgado pelo que ele está fazendo. Porque Deus não é injusto. Então aqui, nós já estamos em um nível em que eles fizeram isso muitas vezes. Eles ficaram se deitando com muitas mulheres que iam até lá no sacrifício anual. Eles pegavam o sacrifício e não respeitavam. Pegavam o garfo, colocavam na panela, pegavam um pedaço de carne que queriam, diziam: isso aqui é nosso. Tratavam as coisas de Deus com irreverência, com falta de respeito. Não tinham nem um pouco de temor ao Senhor. Então o Senhor, ele dá um tempo. E Eli, como nós lemos aqui, ficava dizendo: o povo está me contando que vocês estão fazendo coisas erradas. Parem de fazer isso. Vocês vão fazer o povo transgredir, vão fazer o povo olhar para o exemplo de vocês e o povo vai errar. Você que é pai e mãe, você que é líder, você que é professor, você que cuida de pessoas, você que é chefe de departamento em alguma empresa, em algum lugar,
As pessoas olham para você. Você tem que ser exemplo. Você tem que pensar que a forma como você lidera tem que servir como exemplo para inspirar as pessoas a serem melhores, a quererem crescer, a fazerem a coisa correta, né? Então você é um modelo em que as pessoas se espelham, em que as pessoas olham. Se você é líder de alguma célula, é pai, é mãe, né? Não adianta você dizer assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Os filhos acabam seguindo o exemplo daquilo que os pais fazem. Mais importante do que falar ao filho para que leia a Bíblia, para que ore, para que tenha comunhão com Deus, tenha você comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Seja você o primeiro que busca a leitura da palavra. Se você tem filhos, netos, inspire-os. Comece hoje a ler a palavra. Ore quando você faz as refeições diante deles. Diga, inspire, diga assim: vamos fazer a oração. Porque é isso que vai, o exemplo, ele é mais forte do que aquilo que você fala. Então, aqui, eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, Deus aqui já estava no nível de agora é hora de descer a ira sobre eles. Eles vão receber o juízo. Versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Veja, Samuel foi ensinado do que deveria fazer no ofício sacerdotal. Apesar do mau exemplo de Ofni e de Finéias, ele, segundo o versículo 26, foi crescendo e optando, escolhendo fazer-se agradável, ou seja, fazer a coisa correta. Ele aprendia o que era certo e ele, vou fazer o que é certo. O versículo 26 nos traz uma lição, um ensinamento. Muito embora eu tenha falado agora que os líderes, os pais, os avós inspiram e exercem influência sobre as pessoas, você que tem um líder ruim, que tem pais que não foram um bom exemplo para você, você pode, se você tomar uma decisão no seu pensamento, procurar exemplos de outros pais. Observar como os pais que fazem a coisa certa cuidam dos filhos e dizer: eu não vou assumir esse modelo do meu pai e da minha mãe. Eu sofri isso, mas eu não preciso ser igual a eles. Você pode ressignificar a tua história e você pode dizer assim: o exemplo à minha volta é mau, mas eu não vou ser como eles que fazem o mal. Então, existe um princípio que se chama autorresponsabilidade, né? E o poder da decisão. E nós comentamos sobre isso quando comentamos o capítulo 14 do profeta Jeremias. Então, o povo de Israel de Judá estava numa situação de pecado, mas Deus fala assim: eles são responsáveis pelo que eles fazem. Eles vão ter consequências em razão do pecado que eles decidiram praticar. Então ali nós comentamos que o povo tinha o poder de decisão, de dizer: nós não vamos mais fazer as coisas erradas. Então, independente da situação, a verdade que dos fatos, os estudos, as pesquisas mostram que o ambiente, a ambiência exerce muita influência sobre as pessoas. E é por isso que se fala que aqueles que são líderes, que são pais, que são avós, que são pastores, que são padres, precisam zelar pelo exemplo. Porque o fato é que o ambiente que você cria à sua volta influencia muito. Porém, se a pessoa tomar a decisão de fazer a coisa certa e ela realmente for determinada a fazer a coisa certa, ela pode chegar e dizer: eu estou aqui nesse meio,
mas eu não vou fazer nada do que essas pessoas fazem porque eu sei que isso é errado, porque eu decido fazer a coisa certa. É fácil? É muito mais difícil, porque a pessoa tem que ter força de onde não tem. Ela não vai ter o apoio dos pais, dos avós, dos amigos. Ela vai ter que decidir isso sozinha. Ela vai ter que tomar a decisão sozinha. E existem essas pessoas que tomam a decisão de fazer a coisa certa. Então, se você está num ambiente que não é muito bom, o versículo 26, quando Samuel foi crescendo naquele ambiente, vendo Ofni e Finéias fazendo as coisas erradas, mas ele decidiu fazer-se agradável ao Senhor, você pode. Você vai ter um caminho mais solitário, mas você pode se apegar com Deus e você pode procurar outros ambientes, de outros lugares, com pessoas de outros bairros, com quem você possa se aliar para que você possa ter mais apoio, num ambiente mais favorável para que você consiga escapar do caminho do erro e encontrar o caminho do acerto. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor. Veja que Deus enviou um profeta para falar com Eli. Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai? O profeta está fazendo uma pergunta para Eli em nome do Senhor. Deus está dizendo para ele assim: por acaso eu não me manifestei, na verdade, para a casa do seu pai? Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Versículo 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Veja, o profeta aqui está falando, né, em nome do Senhor, dizendo para Eli, né, eu constituí você, porque Eli, ele era da tribo de Levi. Os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Então, Deus está usando o profeta para apontar o dedo para Eli e dizer assim: por acaso, olha, os seus antepassados, que eram da tribo de Levi, foram consagrados para serem sacerdotes. Eu dei para vocês uma boa parte do sacrifício, das ofertas que são queimadas pelos filhos de Israel. Por que vocês dão coices contra o sacrifício? Veja que Deus está chamando eles de cavalos. Por que vocês estão agindo como cavalos, dando coice no sacrifício contra a minha oferta, que eu ordenei na minha morada? E Deus fala aqui no versículo 29, e você honras a teus filhos mais do que a mim, porque Eli estava dando honra para os seus filhos, dizendo, mimando os seus filhos, né? Aí vem o versículo 30, portanto, diz o Senhor, agora o profeta vem, lança o julgamento. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos. Envilecidos significa que serão tornados como vis, serão tornados como vis, né? Vil é aquilo que não tem valor, é aquilo que não presta, é aquilo que é tratado como nada. Então Deus está falando assim, os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, serão tratados como coisa vil, como algo que não presta, como moeda sem valor. Vocês vão, né, os que me desprezam serão envergonhados, serão envilecidos, serão tratados como algo que não tem valor nenhum. Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa.
Veja que Deus aqui está lançando uma profecia contra Eli, dizendo não vai mais haver velho na sua casa. Nós vamos ver por que que Deus fala isso. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Versículo 33. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. Deus está lançando uma palavra para ele, dizendo assim que ele não teria descendentes, ninguém chegaria à idade a ser velho. Todos morreriam logo que se tornassem adultos, morreriam no meio da vida. Versículo 34, ó. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. O profeta aqui está dizendo para Eli, vou te dar um sinal de que esse profeta que está entregando esse recado para você realmente está falando em nome de Deus. Você vai ter um sinal, os teus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Versículo 36. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Né? O capítulo 3 vai vai mostrar que isso que foi profetizado aqui por esse profeta ocorreu, sabe? E Samuel ficou no lugar de Eli depois, né? No versículo 35 e 36 nós vemos, ó, Deus falando assim: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Esse sacerdote fiel que Deus suscitou é justamente Samuel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Lendo os próximos capítulos de 1 Samuel, nós vamos ver que Samuel foi um profeta e um juiz tão íntimo de Deus, que tem um texto ali adiante que fala que nenhuma das palavras que ele falou em nome de Deus caiu por terra. Tudo o que ele disse que aconteceria, Deus honrou. De tão grande que era a comunhão que Samuel veio a ter com Deus. E ele ficou no lugar de Eli. E essa profecia de Ofni e Finéias morrerem no mesmo dia, nós vamos ler nos próximos capítulos, de fato aconteceu. Os dois morreram no mesmo dia. Deus permitiu que isso ocorresse e Eli veio a ver isso acontecendo. Então, quando Deus fala uma coisa, ele realmente cumpre. E vem o versículo 36. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Ou seja, Deus estava dizendo para Eli assim: os seus descendentes, a descendência de um sacerdote, de acordo com a palavra ali no Levítico, os filhos ficavam no lugar dos pais e os netos no lugar dos filhos, e assim seguia-se a linhagem dos sacerdotes. Deus aqui fala para Eli o seguinte: não vai mais ter sacerdote nenhum. Eu não falei que o teu pai era sacerdote, que vocês iam ser sacerdotes, não honrei vocês, não dei tudo para vocês? Agora, porque você fez isso, de honrar mais os teus filhos do que a mim, de permitir que eles fizessem tudo o que eles fizeram, a tua descendência não vai ter mais ministério, não vai ter mais sacerdócio. Eu estou arrancando isso de vocês. E vai acontecer que os teus descendentes, eles vão chegar até o sacerdote e dizer: olha, deixa eu fazer alguma coisa aí para pelo menos eu poder comer um pouco de pão. Deus amaldiçoou Eli em função da sua desobediência, em razão do desrespeito dele em honrar mais as pessoas da sua família, no caso os filhos dele, do que ao próprio Deus. Essa parte final
nos traz uma reflexão, né? Um pensamento. Muitas vezes nós queremos honrar mais as pessoas que estão à nossa volta do que ao próprio Deus. E não entregamos a mensagem de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, dizendo: olha, isso aqui está errado. Porque, de acordo com os ensinamentos do Senhor, o que Deus quer que nós façamos é isso, né? E o isso significa a palavra, né? Dizer aquilo que a palavra revela, dizer aquilo que a palavra ensina, dizer aquilo que a palavra nos mostra. Lá no Salmo 119, 105 está assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, conhecer a palavra é importante porque quando você conhece a palavra, você sabe exatamente o que agrada ao Senhor e o que não agrada. E como andar diante de Deus com fidelidade, honestidade, com temor, com respeito e reverência a Ele. Então essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, né? Curta o vídeo. Se você quer compartilhar, né? Compartilhe esse vídeo. Se você sentir de Deus, sentir no teu coração de compartilhar esse texto, essa mensagem com algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa da sua congregação que possa ser acrescida nessa meditação que nós fizemos aqui nesse texto, né? Compartilhe para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, mais pessoas se aproximem de Deus, mais pessoas percebam, às vezes, o erro, né? Aquilo que precisam consertar para poderem estar com Deus. E se você identificou alguma falha, algum erro, alguma coisa que você precisa melhorar, peça perdão ao Senhor. Diga a Deus: eu quero ser melhor, eu não quero continuar no erro, eu quero acertar. Porque o Senhor, ele, como diz ali o versículo 9, né, os pés dos seus santos guardará. Então, quando você se separa para Deus, quando você se coloca como santo, o Senhor guardará os teus pés dos caminhos maus. Ele te protegerá, ele estará à sua frente, realizando, te ajudando a realizar aquilo que você tem colocado como propósito diante de Deus. Então, como Pedro escreveu, né? Ele escreveu ali na primeira carta universal dele, no capítulo 1, ali: sede santos, porque eu sou santo, né? Então, assim, aquele que quer se aproximar de Deus deve se santificar. O profeta Isaías, no capítulo 59, escreveu assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça, para que ele, né, não esteja com vocês. Então, o texto ali do profeta Isaías traz essa revelação para nós, essa iluminação de que quando nós caminhamos no pecado, quando nós desobedecemos de forma deliberada a Deus, nós ele se afasta de nós. Não é porque ele é santo. Então, para andarmos com ele, precisamos estar em santidade. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.